O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Boa tarde a todos, no nome de Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas cabeças e orarmos. Senhor, mais uma vez estamos agradecidos pelo privilégio, meu Pai, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, meu Pai, através dessas mensagens, Senhor, através da leitura bíblica que será feita, meu Pai, porque viemos aqui, meu Pai, para adorá-lo e ser abençoado, meu Pai. Te agradecemos por tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agora vamos cantar os hinos aqui com o pastor Wagner. Já tem hino escolhido aí? Tem não? Então nós vamos cantar o 179. Eu não sabia que eu ia cantar isso. Agora 179. Sim, vou escolher outro também. Alô, alô. Volta do Senhor em prontidão está. Tens mostrado com tua vida que Jesus não tardará. Andas ocupado em seu serviço, ocioso estás. O relógio de Deus deve baterá. Maranata, aleluia. Jesus deve virar. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre estar. Novas vestes meu Senhor naquele dia me dará. Oh, que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia. Dom Celeste. Tá bem animado mesmo, viu? Tem pouquinho a gente tem que cantar mais animado. Amém? Tá bom. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste o Pai mandou pra dar louvor ao Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor e sempre dele vou falar. Também do selo do amor que o meu cálice
Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar a nova vida. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Bom caminho vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz sem paz, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, que és o Rei Salvador. Ouvinte hoje recebei divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus Cristo, que continua a batizar a nova vida. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Amém. 149. Desprezando toda dor eu vou cantar, no Calvário ao pecador sempre apontar. Brechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder brilhar a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre estou sem luz, Quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia. Deus abençoe o pastor Wagner.
Creio que a chuva atrapalhou um pouco os irmãos hoje, mas Jesus disse em São Mateus 18:20 que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria também. E graças a Deus estamos reunidos no nome dele. E eu queria que os irmãos se colocassem em pé. Vamos lá para o último livro do Velho Testamento, Malaquias. A leitura será feita em Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6. Malaquias 4, versos 5 e 6. Depois da leitura, vamos ter um hino com a irmã Berbênia, o autor da nossa fé. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, a segunda escritura está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16. 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Deus nos abençoe com a benção da palavra. Agora vamos ouvir o hino com a irmã Berbênia, o autor da nossa fé. Se as lutas desta vida querem te desanimar, prossegue hoje o teu caminho e tudo isso há de passar. Se as provas estão aumentando, não temas, meu querido irmão. Até Jesus, o Rei da Glória, para ter vitória, aqui neste mundo passou aflição. Espera no Senhor, porque tu choras tanto. Existe uma esperança, nem tudo terminou. Olha pra Jesus, o autor da nossa fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Às vezes abatido, tu já não sabes orar, o coração está ferido, parece tudo aqui findar. Se o teu problema é tão grande, Deus pode agora resolver.
Espera só mais um pouquinho, não está sozinho. Esta tempestade tu irás vencer. Espera no Senhor, porque tu choras tanto. Existe uma esperança, nem tudo terminou. Olha pra Jesus, o autor da nossa fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Aleluia. Deus abençoe a irmã Berbênia. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Agora vamos voltar aqui na mensagem, onde nós paramos aqui no parágrafo 164, que diz: foi por esse tempo que ele conheceu uma excelente jovem cristã, cujo nome era Hope Brambeck. Depois de alguns meses de noivado, a jovem aceitou a proposta de William Branham e se casaram. Deixemos ao irmão Branham narrar em sua forma simples, porém sempre dramática, a história de sua timidez, a proposta por carta, seu matrimônio e os eventos que seguiram. Eu a considerava maravilhosa. Parágrafo 166. Minhas convicções exigiam uma moça que não bebesse nem fumasse. Era difícil encontrar essa classe de moça. Então, agora é pior. No último companheirismo, o pastor Wagner chamou atenção para esse parágrafo aqui, 166. Creio que os irmãos, algum irmão, lê para nós aqui no livro de Provérbios 14, verso 1. E também no livro de Provérbios 12, 4. 14, 1 e 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Amém. Agora alguém pode ler para nós o Provérbios 14, verso 1. E também, se alguém quiser ler para nós, lê também Provérbios 18, 22. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Amém. Agora 18, 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Amém. E aqui no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 31, no último capítulo, no verso 10, Salomão diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins, que é o mesmo que rubi, que é o nome de uma pedra preciosa, que tem um tom vermelho intenso. Então a mulher, aqui uma boa mulher, como o irmão Brando disse ter achado aqui, que não era fácil naquele tempo, imagina nos nossos tempos hoje. Ela vale mais, ela vale como rubi. Na Bíblia, se nós formos ver o que é comparado com pedras preciosas, em Apocalipse capítulo 4, verso 3, Jesus foi comparado a esmeralda. O irmão Brana explica isso na mensagem, uma mensagem muito boa, Apocalipse capítulo 4, segunda parte,
que aquela coluna de fogo, ele fala que é a esmeralda ali de Apocalipse 4. Ele diz assim: esta é a mesma cor da luz que está conosco hoje. Apocalipse capítulo 4, segunda parte, parágrafo 158. Esta é a mesma cor que da luz que está conosco hoje. Como os cientistas tiraram sua fotografia verde e amarelada, amber, que era semelhante à esmeralda. Então vamos prosseguir aqui na mensagem. 167. Eu vou ler resumindo para ganhar um pouco de tempo. Eu amava esta moça, porém eu não tinha suficiente coragem para lhe dizer. Porém sabia que tinha que fazê-lo logo. Todas as noites que dizia dentro de mim: vou falar com ela esta noite. E quando ia falar, me formava algo como se fosse um nó na garganta. E tinha que deixar para o outro dia. Já não sabia mais o que fazer. Sabem vocês o que tive que fazer por fim? Lhe escrevi uma carta e assim lhe disse. 169, li pelo meio. Pela manhã, me preparei para colocá-la na caixa de correio. O irmão Branco falando da carta. Porém, de momento, me veio o pensamento do que poderia ocorrer se a carta caísse nas mãos de sua mãe. Porém, de todas as formas, tinha que fazê-lo, porque eu não me atrevia a entregá-la pessoalmente. Finalmente, tive suficiente coragem para colocá-la no correio, na segunda-feira, pela manhã. Eu deveria passar pela casa dela na quarta-feira, para levá-la à igreja. Toda essa semana, de segunda a quarta, passei nervoso. Chegou a quarta e fui buscá-la. 171. Finalmente bati na porta e chamei. Hope, esse era o nome da moça. Ela saiu à porta e disse: você quer entrar? 172. Eu tinha um carro velho, Ford, modelo T Ford. Porém, ela me disse: a igreja não fica muito longe, vamos caminhar. Isto me alarmou e pensei que algo havia sucedido. 173. Depois que saímos da igreja, começamos a caminhar. Era uma noite de luar, porém, ela não me dizia nada. 174. Então, ela voltou e me disse: Billy, recebi sua carta. Então disse para mim: e agora que vou fazer? Logo lhe perguntei: a leu? Ela disse: fiquei mais nervoso do que nunca. Já estávamos chegando perto de casa. Voltei a lhe perguntar: porém você a leu toda? Ela disse: sim. Já havíamos chegado às escadas. Me preocupava se ela iria me levar onde estava sua mãe. Lhe disse rapidamente: o que você acha disso? Ela me respondeu: está bem. Então eles combinaram, o irmão Branco combinou com ela falar com a mãe e ele com o pai, já que ele achava que era mais difícil falar com a mãe, né? Geralmente é o contrário, né? Nesse caso aqui era diferente. Então vamos pular aqui para o finalzinho do 176, quando o pai dela já estava respondendo ali para o irmão Branco. Billy, eu prefiro entregá-la a você do que a qualquer outra pessoa que eu conheça, porque eu sei que você será um bom para ela e a amará. Eu prefiro viver numa choça e ter favor com Deus que viver na melhor casa que possa haver. O Branco dizendo: eu prefiro viver numa choça e ter favor com Deus que viver na melhor casa que possa haver. Tudo ia às mil maravilhas. Minha esposa economizava seu dinheiro
para comprar um vestido que gostava muito. Eu me sentia tão bem quando podia fazer algo por ela. Aos 2 anos tivemos um bebê. O pequeno Billy Paul, quando ouvi chorar no hospital, me pareceu ser um bebê e entreguei ao Senhor antes de vê-lo. Queria que os irmãos lessem para mim aí. O irmão Brano diz aqui: entreguei ao Senhor antes de vê-lo. São Lucas 18:16 ou São Mateus 19:14, que diz a mesma coisa. São Mateus 19:14 ou São Lucas 18:16. E depois 1 Coríntios 14:20. São Mateus 19:14 ou São Lucas 18:16. Deixai os meninos, e não os torne a vir a mim. Não os estorve vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Amém. Isso Jesus repreendendo os discípulos ali, falando que as criancinhas deviam levar as criancinhas a ele, como o irmão Brano fez aqui. Ele diz: quando o ouvi chorar no hospital, me pareceu ser um bebê. Eu entreguei ao Senhor antes de vê-lo. Eu queria voltar um pouquinho aqui, atrás aqui novamente no 166, quando ele diz assim: não era difícil encontrar essa classe de moça, então agora é pior. Então isso aqui é uma advertência, principalmente para os jovens, né? Que não é fácil arrumar uma moça boa. Se o irmão Brano disse isso no tempo dele, imagina nos nossos tempos, no tempo que nós vivemos hoje. Então, é um alerta. Eu queria que alguém lesse para nós aí, quando o irmão Brano visitou a convenção do Evangelho Completo ali dos Pentecostais, que começa a partir do parágrafo 179. Se algum irmão puder ler para nós. Lê para nós aqui, irmão Rafael. Eu havia economizado algum dinheiro a fim de comprar um equipamento de pesca e fui ao lago de Paw Paw, em Michigan, passar uns dias ali. Logo me vi em escassez de dinheiro e tive que regressar. Em minha viagem de regresso, ao atravessar o rio de Mishawaka, vi uma grande multidão que se reunia para alguns cultos. Me perguntei que classe de gente que seria esta e decidi assistir também aos cultos. Foi aqui quando me relacionei pela primeira vez com os pentecostais. Averiguei que esta gente havia se reunido para uma convenção. Eram pessoas bem expressivas, tudo isto era novo para mim. Começaram a cantar: sei que foi o sangue, sei que foi o sangue. Todo mundo batendo palmas. Eu disse: que classe de gente é esta? Rapidamente se levantou um bispo e pregou sobre o batismo do Espírito Santo. Quanto mais pregava, mais me convencia eu de que talvez havia algo naquilo. Decidi ficar outro dia mais. Como não tinha dinheiro suficiente para pagar um hotel, fui e coloquei o carro na sombra de um milharal e ali passei a noite. No dia seguinte, me levantei bem cedo e fui à igreja. Eu havia comprado pão e leite, tratando de fazer render o pouco dinheiro que me restava. O líder disse: não temos o suficiente tempo para ouvi-los pregar, mas vamos pedir a todos que se ponham de pé e digam seu nome. Quando chegou minha vez, me pus de pé e disse: Evangelista William Branham.
e voltei a me sentar. Na tarde seguinte me puseram para pregar um irmão de cor já velho. Me assustou que colocassem para pregar um homem tão velho frente a uma congregação tão grande. Ele pregou sobre o tema: onde estavas tu quando pus os alicerces na terra, quando todas as estrelas louvaram juntas? Ele disse: vocês não têm suficiente lugar para eu pregar. Me dei conta que Deus havia feito algo por aquele homem que não havia feito comigo. Quando começou a pregar, me compadeci dele quando já havia entrado em calor. Então me compadecia de mim mesmo. Aquela gente tinha algo que eu não tinha e eu queria aquilo. Naquela noite voltei à sombra do milharal e ali dormi novamente. Pela manhã eu supus que ninguém me conhecia e decidi colocar uma calça que não era muito apropriada para a ocasião, porém a pus de todas as maneiras. A outra calça estava muito amarrotada por havê-la usada como travesseiro. Este era o último dia que ia poder estar ali, pois me restava apenas o dinheiro para a gasolina. Fui para a igreja e quando cheguei estavam cantando e batendo palmas, louvando ao Senhor. Eu queria o batismo do Espírito Santo se o Senhor me concedesse. Amém. Deus abençoe, irmão Rafael. Então, para nós vermos o poder do Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez com aquele homem ali. O irmão Brana diz aqui no 185, quando começou a pregar, me compadeci dele. Mas quando já havia entrado em calor, então me compadeci de mim mesmo. Para vocês verem o que o Espírito Santo pode fazer com o homem. O irmão Brana, na mensagem, creio que na mensagem História da Minha Vida, ele fala até mesmo a idade. Eu creio que é 80 anos que aquele velho ali tinha. Um velho de 80 anos dizendo que aquele espaço que tinha ali era pequeno, era pouco para ele. A unção do Espírito Santo que estava sobre aqueles pentecostais. E também eu chamo a atenção aqui, acho que é no finalzinho do parágrafo aqui, que o irmão Brana fala aqui que a outra calça estava muito amarrotada por haver usada como travesseiro. O profeta, que ele teve que passar, né? E ele colocou o carro debaixo de um milharal e fez a sua calça de travesseiro. Aí depois disso nós vamos ver aqui que ele até ficou envergonhado quando eles chamaram ele para pregar ali, que ele estava com a calça listrada, né, de camiseta. E algum irmão pode ler para nós aí, a partir do 186, quando eles pedem para que ele pregue na convenção dos pentecostais, a partir do 186. Lê para nós aqui, irmão Mateus. 186 ao 191. Na minha mensagem ela está um pouco resumida aqui. O ministro encarregado se pôs de pé e disse: temos tido o culto de testemunho dirigido pelo pregador mais jovem aqui. O outro pregador jovem que segue a este é William Brana, de Jeffersonville. Ele disse: venha, reverendo Brana. De fato, eu nunca havia visto alto-falantes. Voltaram a chamar alguém. Sabe onde está o Rev Brana? Desta vez me abaixei, mas ainda em meu assento outra vez voltaram a chamar. Um irmão de cor que estava sentado ao meu lado me perguntou: sabe quem é? Esta vez não ia mentir, portanto lhe disse: sim, eu sei quem é. Ele disse: vai e busque-o. Lhe disse: ouça-me, eu sou o irmão Brana, porém é que eu não quero subir na plataforma com essas calças. Então ele me disse:
Esta gente não olha na forma como você se veste. Eles olham o que há em seu coração. Então lhe disse: por favor, não diga nada. Porém este homem de cor não aguentou um momento mais. Gritou: aqui está. Meu coração quase desmaiou. Não sabia o que fazer. Quando vi aqueles microfones frente a mim, disse: porém é isto. Orei ao Senhor: Senhor, se alguma vez tens ajudado alguém, ajude-me agora. Abri minha Bíblia e meus olhos fitaram os versículos. O homem rico levantou os seus olhos no inferno, e dali peguei. Então dava ele gritos. Ali não havia cristãos, e ele chorava. Ali não havia igrejas, e ele gritava. Ali não havia flores, e ele gritava. Ali não estava Deus, e ele gritava. Eu era um pregador formal, porém, à medida que pregava, algo se apoderou de mim, e o poder de Deus desceu na congregação. Aleluia. Então nós vemos aqui que naquele tempo, esse irmão que estava do lado do irmão Brano aqui, diz aqui, ó, que eles não se importavam com o modo que eles estavam vestindo. Para vocês verem. Então, um verdadeiro cristão não quer saber como o irmão vem vestido, se ele está com uma roupa amarrotada ou com uma roupa velha. Não interessa isso para ele. Ele veio aqui para ver Jesus, não para reparar o que o irmão está vestindo ou não. E aqui no final aqui, nos últimos parágrafos, o irmão Brana fala ali que ele abriu a Bíblia, que abri minha Bíblia e meus olhos fitaram o versículo, o homem rico. Então naquele momento o Espírito Santo se apoderou do irmão Brana ali, e ele pregou ali de uma forma que ele diz que nos últimos momentos do culto, da pregação dele, ele nem se lembra o que ele pregou. Ele nem se lembra que Deus se apoderou dele de uma forma. Então, através disso, foi que veio aquele chamado que chamaram ele para aqueles avivamentos ali, os pentecostais convidando ele para aquele avivamento. Então, o irmão Danelias vai ler para nós aqui. Os irmãos o convidam a dirigir avivamentos, a partir do 192. Foi depois que ele pregou aquela pregação muito ungida ali. Então, na saída do culto ali, eles convidaram ele. A partir do 192. Depois que terminou o culto, que durou como que 2 horas ou mais, saí fora. Um pregador se aproximou de mim, um homem alto com botas de vaqueiro. Ele mesmo se apresentou. Me disse: eu sou do Texas e tenho uma boa igreja ali. O que você acha de ter 2 semanas de culto comigo? Outro pregador da Flórida veio e me disse: ouça, o que você acha de estar comigo para alguns cultos? Tomei uma folhada de papel e comecei a anotar todos aqueles endereços que me davam. E num momento tinha suficiente convite para cobrir um ano completo. Oh, quão contente eu estava. Saltei para meu velho carro e fui para Indiana. Quando cheguei em casa, minha esposa saiu correndo e pôs seus braços sobre mim, me olhou e me perguntou: por que você está tão contente? E disse: me encontrei com as pessoas mais contentes que tenho podido encontrar. Na verdade, estão sempre contentes e não se envergonham de sua religião. Então decidi ir e contar à mamãe. Me abraçou e me abençoou. Ela ainda ora por mim. Ela me disse: filho, nós tínhamos essa classe de religião em nossa igreja anos atrás, e sei que é real. Amém. Amém. Então, nós
Temos aqui que Deus verdadeiramente ele se apoderou do irmão Brano ali, porque ele recebeu vários convites. Só que depois disso, aqui fala uma decisão fatal. Foi aquela decisão que ele tomou. Ele diz que foi a pior decisão que ele tomou na vida dele. Foi não ter atendido aquele chamado de Deus ali para fazer aqueles avivamentos. Então aqui no parágrafo 197 diz assim: amigos, o que vou dizer agora, espero que sirva de lição para vocês. Deixe que meus erros resultem em bênçãos para vocês. Familiares e amigos me aconselharam para que eu não aceitasse o que eu sabia ser o chamado de Deus para mim. Alguns me disseram que as pessoas com quem eu havia me encontrado na convenção eram lixo. Logo compreendi e digo com reverência que o que eles chamam lixo é a nata da sociedade. E eu chamo a atenção por um versículo aqui, Atos 24, 14. Se algum irmão quiser ler para nós, pode ler aí. Atos 24, 14. Paulo dizendo que eles chamavam a religião dele de seita. Porque o irmão Brana diz aqui: logo aprendi e o digo que, com reverência, que o que eles chamam lixo é a nata da sociedade. Atos 24, 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quando está escrito na lei e nos profetas. Amém. Paulo está dizendo que eles chamavam a religião deles de seita, assim como eles nos chamam hoje. Aqui, isso aqui é uma resposta para eles. A que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais. Então vou continuar aqui no 198. Me disseram também que minha esposa não teria o suficiente para comer, que um dia comeria e no outro teria que jejuar. Outros me disseram que era meu dever ficar em Jeffersonville, atendendo a obra ali. Eu lhes ouvi e decidi ficar em Jeffersonville e não sair. 199. Foi nesse tempo que a unção de Deus que havia vindo sobre mim me deixou. Realmente não tornou a regressar até 5 anos mais tarde. Como em igreja, decaindo, não sabia o que fazer. Então começou o período negro de minha vida, quando a inundação do rio Ohio matou muitas pessoas, e fui também responsável pela morte de meus 2 seres mais queridos. O irmão Brana disse aqui: como minha igreja decaindo, não sabia o que fazer, então começou o período negro da minha vida. Então, quando Deus chamar, atenda-o. Agora lê para nós, algum irmão. Pode vir aqui ler para nós. A partir do parágrafo 200. A grande inundação do rio Ohio no ano de 1937. Quando o irmão Brano perdeu sua filha e sua esposa. Ninguém vai vir, não? O irmão Wes, vem aqui ler para nós. O inverno de 1937 foi muito severo em toda a nação
Grandes nevascas caíram, cobrindo por dias a parte noroeste do país. Porém, foi realmente no leste, onde a trajetória foi mais terrível. Espessas e longas chuvas caíram continuamente por semanas, alimentando assim todos os afluentes que desembocavam no grande rio Ohio, no qual deságua toda a área oeste dos Apaches. De todos os que viviam na cidade, talvez a ninguém surpreendeu este desastre em tempo tão inoportuno como a William Branham. Sua esposa havia contraído uma séria infecção nos pulmões devido a essa circunstância. Ao escurecer, William Branham estava prestando serviço de emergência, trabalhando com a patrulha de resgate. As buzinas das estações de bombeiros soavam na entenebrecida noite. A família Branham e milhares de outras famílias foram forçadas a escapar por suas vidas. A esposa, estando seriamente enferma e numa condição crítica que não lhe permitia se expor à tormenta, teve que ser levada a um hospital provisório instalado pelo governo em terras mais altas. A saída fez com que os 2 pequeninos fossem afetados com pneumonia. Aquele era um lugar muito pobre para um hospital. E para agravar a situação, as portas se abriam e fechavam a cada momento, pois a cada instante entravam e saíam mais pessoas apressadamente, gritando histericamente. Suas casas haviam sido arrastadas pela forte corrente. Ouvi alguém que gritava. Ao olhar, notei uma mãe com seu menino na sacada superior de sua casa, que já se balançava ao ser golpeada pelas grandes ondas. Eu tenho vivido no rio praticamente toda a minha vida, e pensei que eu podia ajudar a resgatar aquela mulher, mesmo que tivesse que arriscar minha vida por ela e por seu garoto. Então me dirigi para casa. Depois de havê-los colocado no barco, a senhora quase desmaiou e se mantinha lamentando por algo concernente a seu menino, e eu pensei que talvez ela houvesse deixado um menino em sua casa. Eu nunca poderia esquecer como me senti. Então, tantas coisas passaram por minha mente, como eu havia tratado de viver uma vida cristã, como havia pregado a palavra da melhor maneira que eu havia podido, porém agora parecia como se tudo estivesse contra mim. Quando finalmente pude controlar meu barco e o pus em terra, então fiz tudo o que pude para encontrar o hospital do governo. Já faziam 4 horas que havia saído dele. Quando cheguei, encontrei que a água havia invadido aquele lugar e que as pessoas haviam sido tiradas do mesmo. Não sabia onde havia posto a minha esposa e ninguém podia me informar. Quão triste me senti naquela hora. Finalmente, um oficial me disse que eles haviam sido enviados em um trem rumo a Charleston, uma cidade a umas 12 milhas acima de Jeffersonville, para onde me dirigi imediatamente para ver se podia encontrá-los. Por um bom tempo estive sem saber nada, porém logo soube que o trem havia passado antes. Consegui uma canoa e tratei de ir contra as águas, porém eram muito fortes. As águas me levaram a um lugar chamado Fort Fulton. Com meus amigos, ali estivemos quase por 2 semanas. A comida que nos dava já era muito pouca e ainda não sabia nada de minha esposa e de meus meninos. Já faziam 2 semanas e haviam ocorrido mais e mais desmoronamentos, inundações, e ele cria que havia ido mais longe, a algum lugar em Indiana. Um engenheiro de pé ao meu lado falou e disse: eu recordo desse caso, uma mãe com 2 meninos enfermos, os deixamos em Columbus. Ele me disse: jovem, você não poderá chegar ali, as águas têm detido os trens. Novamente recebi más notícias. Porém eu ia encontrá-los de todas as formas. Comecei a caminhar rua abaixo, chorando com meu chapéu em minhas mãos. Senhor,
Só o fato de pensar nisto me faz recordar muitas coisas. Logo um carro se deteve a meu lado e a voz de um bom amigo exclamou: Billy Branham, entre. Sei a quem você procura, sua esposa e seus meninos. Lhe respondi sim, e ele me disse: você procura sua esposa e seus meninos. Eles estão em Columbus, no hospital. Tua esposa está à beira da morte. Desesperadamente lhe perguntei: há alguma forma de chegar lá? E ele me respondeu: sim, eu posso te levar lá. Eu encontrei um caminho secreto por umas vias, deixando um rio a um lado. Chegamos a Columbus naquela noite. Me apressei para a igreja batista, que estava sendo usada como hospital, gritando o seu nome. A encontrei. Ai, ó Senhor, estava quase morta. Perguntei pelos meninos. Ambos estavam bem debilitados, estavam em casa de minha sogra. Me ajoelhei ao lado da cama, onde ela estava deitada. Seus olhos me olharam, dando a entender seu intenso sofrimento. Enquanto eu tomava sua delgada e pálida mão na minha e orava da melhor maneira que eu podia, porém aparentemente sem nenhum resultado, não havia resposta. Ela piorava. Um atendente me perguntou: não é você amigo do Dr. Sam Adar? Sim, deixe-me dizer-lhe, reverendo, sua esposa se vai. Suplicando eu lhe disse: seguramente que não. Sim, respondeu ele gravemente e se foi. Deus abençoe, irmão Wesley. Então nós vemos aqui o sofrimento que o irmão Branham passou. Ele diz aqui no 218, já faziam 2 semanas que havia ocorrido mais e mais desmoronamentos e inundações, e ele cria que havia ido mais longe, a algum lugar de Indiana. Realmente o irmão Branham passou por uma dificuldade muito grande aqui, e depois disso o doutor deu por perdido o caso da irmã Hope. Eu quero voltar a fazer um questionário aqui com os irmãos. Os irmãos que, por favor, não olhem nas mensagens. E vamos começar as perguntas aqui. Se der tempo, nós voltamos um pouquinho na mensagem. O irmão Branham diz: sempre tenho desejado ser. O que o irmão Branham desejava ser? Alguém pode responder para nós? Sempre tem desejado ser soldado? Isso, que no parágrafo 117, sempre tem desejado ser soldado. Porém, Deus tem me dado um uniforme de todas as formas, a armadura de Deus, para que vá lutar contra as enfermidades e doenças que tem amarrado as pessoas. Qual foi a escritura que eu li no último companheirismo, que é concernente a isso aqui? O irmão Branham diz: de todas as formas, a armadura de Deus, para que vá lutar contra as enfermidades e doenças que tem amarrado as pessoas. Eu li uma escritura aqui no último companheirismo que é concernente a isso aqui. Fala da armadura de Deus.
Porém, Deus tem me dado um uniforme de todas as formas, a armadura de Deus, para que vá lutar contra as enfermidades e doenças que tem amarrado as pessoas. Qual foi a escritura que eu li concernente a isso? Eu acho que eu sei, né? É Efésios 6, né? Não, 10, né? É, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, a partir do verso 10. Qual era o nome do garoto no qual pertencia o uniforme que o irmão Brana tanto almejava possuir? Qual o nome do garoto no qual pertencia o uniforme que o irmão Brana tanto almejava possuir? Lloyd. É, isso mesmo. Pensei que era um menininho, a voz saiu fininha. Porém, parágrafo 118, porém quanto admirava eu aquele uniforme com seu chapéu e tudo mais, eu lhe disse: Lloyd, quando você deixar seu uniforme, você me dá ele? 4. O que a mãe de Lloyd fez com o uniforme de escoteiro que pertencia a Lloyd? O que a mãe dele fez com aquele uniforme que o irmão Brana queria? O irmão Brana pediu aquele uniforme para ele, e depois de algum tempo ele viu que ele não estava vestindo ele mais. E o que a mãe dele tinha feito com ele? Ela usou para remendar as roupas do pai dele. Acho que ela visitou minhas perguntas lá em casa. 119. Porém, quando o buscou, encontrou que sua mãe havia feito pedaços para remendar a roupa de seu pai. É isso mesmo. Com qual idade, mês e ano o irmão Brana decidiu ir ao oeste? Qual era a idade do irmão Brana, qual mês e qual ano que ele decidiu ir para o oeste? Ele tinha 19 anos no mês de setembro, no ano de 1927. Tô falando, visitou. 126. Quando chegou a idade de 19 anos, decidiu ir para o oeste para trabalhar em um rancho, numa semana de setembro do ano 1997. Após quantos dias depois que o irmão Brana recebeu uma carta de seu lar dizendo que seu irmão estava enfermo, seu irmão veio a falecer? O irmão Brana recebeu uma carta, e após quantos dias o irmão dele veio a falecer? Após quantos dias depois que o irmão Brana recebeu uma carta de seu lar dizendo que seu irmão estava enfermo, seu irmão veio a falecer? Eu acho que foi 2 semanas. Não. Vou dar 3 alternativas. 7 dias, 4 dias ou
12 dias? 7 dias, 4 dias ou 12 dias? Sete. Não. Tá difícil essa. Tem um detalhe muito pequeno, né? Se alguém errar agora, o outro vai acertar. Bom, Robson falou 12, mas não é não. Agora ficou muito difícil. Agora eu acho que ninguém acerta, não. A Maneusa lá falou mais rápido, lá 4 dias. Parágrafo 133, no entanto, uma tarde, uns 4 dias depois, ele regressou da cidade. Cerca de 4 dias. Qual o nome do rancheiro que deu a notícia para William Branham da morte do seu irmão Edward? Qual é o nome do rancheiro que deu a notícia da morte do seu irmão Edward? Senhor Pop? 134. Ele imediatamente saiu ao posto do norte e a primeira pessoa no se encontrou foi um velho rancheiro, estrela solitária, a quem chamavam Pop. Qual foi a primeira coisa que o irmão Branham pensou depois da morte de seu irmão? Qual foi a primeira coisa que o irmão Branham pensou depois da morte do seu irmão? Estava preparado. 137. Porém, eu quero dizer que a primeira coisa em que eu pensei foi se ele estava preparado para morrer. Do que o irmão Branham sofria ao ser asfixiado com gás? Quando ele trabalhava, ele foi asfixiado com gás. Problema no estômago. (143) Não está escrito bem assim, não, mas tá certo. Sofria de acidez estomacal causada pelo efeito do gás. 143. A qual igreja pertencia o ministro que esteve com o irmão Branham na sala de operação? Parágrafo 145. Assim sendo, o ministro da primeira igreja batista foi comigo à sala de operação. Quando o irmão Branham foi orar em uma cabana de trás de sua casa, lhe apareceu uma luz na cabana. Essa luz formou algo. O que ela formou? Uma cruz. (153) De repente apareceu uma luz na cabana e formou uma cruz. Qual foi o número da pessoa que ele batizava quando apareceu uma luz celestial sobre a cabeça dele? Qual o número da pessoa que ele batizava? 17ª. Certo. 161. Foi nesta ocasião quando apareceu uma luz celestial sobre a cabeça dele, quando batizava o crente número 17. Nesta mensagem diz que Deus tem um caminho, é chamado o caminho da santidade. Ele fala deste caminho em Isaías, qual capítulo e versículo
que ele fala. Nessa mensagem diz que Deus tem um caminho. É chamado o caminho da santidade. Ele fala deste caminho em Isaías, capítulo e versículo. E quem fala, responder para nós, já lê para nós também. Isaías 35, versículo 8. Lê para nós, por favor. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Amém. Agora eu quero que os irmãos encontrem algumas escrituras que eu citei no último companheirismo. Vocês vão ler para mim. Aonde diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. 1 João 6. Ele enganou a forma de falar. Na verdade, ele está certo, só que não é 1 João 6. É São João 1, 6. Lê para nós ele aí. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Amém. Essa aqui é muito conhecida. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Aonde que fica essa escritura? Romanos 8, 28. Oi? Romanos 8, 28. Isso, Romanos 8, 28. Agora é uma escritura que eu li no passado e li hoje. Se os irmãos tiverem prestado atenção, é muito fácil essa. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Porque tudo isso é por amor de vós, que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Ninguém? Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso 15. E também, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio ao deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. São Lucas 3, 2. São Lucas 3, 2. E agora alguém lê para nós, alguém lembra qual foi as duas escrituras lidas aqui no início do companheirismo? As duas escrituras lidas aqui no começo. Aí lê para nós.
Não, do 15 dias atrás. Não, de hoje não. Aí fica um pouco fácil. Uma delas é a de hoje, uma das escrituras. A outra também é concernente ao irmão Brana, só que não foi Malaquias 4, 5 e 6. Arrisca alguém? Onde fala do irmão Brana? Qual a profecia que cita? Uma das escrituras é 2 Timóteo 3,16. Uma é essa, que foi lida hoje também. E a outra? Não é Apocalipse 10:7. Até um pouco, o povo até esquece um pouco dela, né? Ela é menos conhecida do que as outras. Mateus 17:11? Não, Mateus 17:11 foi lida um mês atrás. Essa ninguém sabe, não? São Marcos. Para facilitar, fica em São Marcos. É muito parecido com Mateus 17:11. É quase as mesmas palavras. São Marcos 9:12. E respondendo ele disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. São Marcos 9:12. E onde está escrito: vede quão grandes letras vos escrevo por minhas mãos. Foi Paulo que diz: vede quão grandes letras tenho vos escrevido por minhas mãos. Vede com grandes letras vos escrevo por minhas mãos. Ali é quando Paulo estava falando daquela dificuldade na visão que ele tinha. Gálatas 6:11. É isso, Gálatas 6:11. Agora eu quero continuar, voltar na mensagem aqui. Eu queria que o conjunto preparasse para cantar um hino aqui para mim, que é, se possível, é Campainhas de Ouro. Eu creio que é 226, né? Daqui a pouco. Só ler mais alguns parágrafos aqui. Quando o doutor deu por perdido o caso de Hope, me apressei para a igreja batista que estava sendo usada como hospital, gritando seu nome, e encontrei, ó Senhor, estava quase morta. Perguntei pelos meus meninos, ambos estavam bem debilitados, estavam em casa de minha sogra. Me ajoelhei ao lado da cama, onde ela estava deitada. Seus olhos me olhavam, dando a entender seu intenso sofrimento, enquanto eu tomava sua delgada e pálida mão na minha e orava da melhor maneira que eu podia. Porém, aparentemente sem nenhum resultado. Não havia resposta. Ela piorava. Um atendente me perguntou: não é você amigo do Dr. Sam Adder? Sim.
Deixe-me dizer-lhe, reverendo, sua esposa se vai suplicando. Eu lhe disse, seguramente que não. Sim, respondeu ele, gravemente, e se foi. Regressei para casa e tratei de limpá-la da melhor maneira que pude. Dos resultados da inundação, o Dr. Adler já havia me dito que podia trazer a minha esposa e os meninos para casa. Por isso já havia tratado de fazer daquele lugar o mais confortável que me era possível. A luta que tive para salvá-los foi grande. Os enviei a um especialista em Louisville, porém foi em vão. Já estavam demasiadamente graves. Vamos pular aqui para o 224, chamada de emergência. Um dia me chamaram no trabalho. Eu estava trabalhando para sair das dívidas. Já devia centenas de dólares. Me disseram, se você quiser ver sua esposa viva, venha imediatamente. Entrei em meu carro e as pessoas me dirigiram ao hospital. Subi as escadas tão rápido quanto pude e a primeira pessoa que encontrei no corredor foi meu amigo, Dr. Adler. Ele e eu temos sido como irmãos desde pequenos. Quando olhei para ele, entendi que tinha más notícias para mim. Me dirigi só ao quarto, então ele chamou a uma enfermeira para que entrasse comigo. Quando a vi, creio que já estava morta. Tinha o rosto coberto com um lençol. Só restava o esqueleto do que ela era, tão pálida e magra. Oh, Senhor! A tomei pela mão e comecei a despertá-la. Eu gritava, amor, responda-me. Senhor, por favor, permita que volte a falar comigo, ainda que seja pela última vez. Ela já havia cruzado ao outro lado. Porém, de repente, ela se voltou e me olhou. Ela abriu aqueles grandes e belos olhos castanhos. Tratou de levantar seus braços para me receber, porém estava tão fraca. Então eu me acheguei a ela. Ela disse, quase já me havia dito, por que você me chamou? Lhe disse que eu não sabia que a havia interrompido. Ela começou a descrever o paraíso, de onde eu havia chamado, como era aquilo, árvores formosas, flores, passarinhos cantando, não havia mais dor em seu corpo. De repente pensei que não devia havê-la chamado, porém, ditoso coração, ela tem estado gozando deste lugar desde então. Ela reviveu por um momento e me disse que ela havia sido levada a seu lugar por um anjo. Ela ouviu que eu a chamava de bem longe à distância. Amigos, há uma cidade além do rio, em algum lugar, no mais além, talvez a milhões de anos-luz de distância, porém está ali, e nós nos dirigiremos para aquele lugar. Aleluia. Antes do hino, eu só quero que o irmão lê para nós 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Que ela disse aqui, por que você me chamou? Primeiros Coríntios 2:9. Mas
como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e os ouvidos não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, é isso que Deus tem preparado para nós. O que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu e não desceu ao coração, é o que Deus tem preparado para nós. Vamos voltar aqui no 229. Amigos, há uma cidade além do rio, em algum lugar, no mais além, talvez a milhões de anos-luz de distância, porém está ali. Aleluia. E nós nos dirigiremos para lá. Glória a Deus. Agora vamos cantar o hino Campainhas de Ouro. Seus irmãos querem acompanhar, é o 226. Vamos cantar todos juntos.
Glória a Deus. Deus abençoe o conjunto que cantou o hino Campainhas de Ouro. Nunca mais angustiados, para sempre consolados, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Amigo, há uma cidade além do rio, isto é real. Aleluia. Então, nós paramos aqui no parágrafo 229. Se os irmãos quiserem anotar nas suas mensagens, eu quero chamar o pastor Wagner aqui para finalizar aqui para nós, fazer uma oração. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé para nós orar. Nós já vamos orar pelo lanche também, né? O Senhor chamou ele para orar pelo lanche. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela mensagem que nós estamos estudando, Pai. Lembrando destes acontecimentos, destes fatos verdadeiros, destes ensinos profundos para nós. Te agradecemos por essas experiências que o irmão Brana passou, até mesmo os erros que ele cometeu. Ele pediu que isso servisse para nós como exemplo, Pai, como ajuda. Ajuda nós a andar no caminho, naquela fila, Pai, que o irmão Brana viu a noiva caminhando. Todas as nações, de todas as nações, e aquela que saiu fora um pouco da fila, ele chamou, gritou para que ela voltasse para a fila. Ajuda nós a estar na fila, Pai, nesta mensagem. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, esse trabalho desses jovens, desses irmãos, esse companheirismo que tem nos ajudado tanto, Pai. Ajuda, que isso sirva de ajuda para o menino, para a menina, para todos que estão aqui, para nós, isso possa servir para ele, Pai. Ele nunca esqueça destes companheirismos, destes ensinamentos, destes momentos que tivemos aqui, Pai. Nós te agradecemos por isto, Pai. Eu te agradeço, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão de Marçal, orar pelo lanche aqui. Senhor Jesus, Pai eterno, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor nos deu nesta tarde, no decorrer desse dia, Pai. Agradecemos pelo lanche que vamos agora participar, Senhor. Abençoa o alimento que vamos comer. Senhor, ó Deus, muito obrigado por tudo. Só temos que levantar as nossas mãos e te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Então está finalizado e os irmãos voltem às 18 horas. Se quiser voltar um pouco antes, para ler, orar no altar. Então Deus os abençoe.